Então, fala você ligado aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo, gente. Se inscreve aqui embaixo. Gente, deixa eu fazer um pedido com todo o carinho e respeito do mundo a você, torcedor, torcedora, aos vascaínos que acompanham o canal aqui. Tem muita gente assistindo os vídeos aqui do canal e esquecendo de se inscrever. Se inscreve aqui embaixo, clica uma vez nesse botão vermelho inscrito, inscreva-se, tá certo. Clicou uma vez, confirmou a tua inscrição, tá tudo certo. Deixa o like também, que é muito importante, e habilite o sino das notificações para receber as notificações de todos os vídeos e todas as transmissões. Vamos transmitir o jogo do Vasco agora direto de São Januário, Vasco-Botafogo, um clássico decisivo demais para o Vasco, para o Botafogo também. Temos questões envolvendo as eleições do Vasco, né? Vamos falar sobre isso e muito mais. Deixa eu só pontuar uma situação aqui, tá? Porque saiu uma matéria ontem e a fonte é a coluna do Samir Carvalho no UOL, dizendo que após não receber nada por Lucas Piton, Corinthians notificou o Vasco. Olha, essa informação aqui, com todo respeito aos profissionais, né, e tudo mais, é muito duvidosa, tá? Então, é normal, tá? Não deveria ser, mas é normal. Eu vou deixar fazer uma pontuação aqui, tá? Porque hoje é dia... Deixa eu ver aqui. Hoje é dia 4, né? Hoje é dia 4 de novembro e assim, 4 de novembro, tá? Desculpa, confirmei aqui no celular. E assim, gente, é ano político no Vasco, tá? Eu vou transmitir a eleição direto da sede do Calabouço no dia 11. Nesse dia, né? Primeiro, que vençam melhor Pedrinho ou Luiz Roberto Levenciano, né? Que vença, enfim, o melhor, né? Que os sócios, né? Você aí do outro lado, enfim, eu, você, todos os sócios do Vasco, vamos fazer, né, tá, a nossa escolha de maneira correta, limpa. Não precisamos ser inimigos. Passamos 3 anos, sabe, com pessoas atacando o Vasco por conta da política. E esses ataques fizeram mal demais o Vasco. Atrasaram o SAF, atrasaram o Vasco em diversos sentidos. Um conhece o outro dentro do clube e tal. Eu não sei por que essas pessoas não sentam para conversar, para trocar uma ideia, já que amam tanto o Vasco assim, por que eles não formam uma corrente de união? Eu prego isso, sabe por quê? Porque eu não entendo. Porque se eu quero o bem do Vasco, né, eu não preciso ser teu amigo, mas eu posso me unir a você e fazer do Vasco, né, que já é um clube gigante, um Vasco forte dentro de campo também, que é o que eu quero e você também quer. Não estou aqui para fazer política para o lado A, para o lado B. Esse canal aqui não foi criado para isso. Foi criado para noticiar, foi criado para falar de Vasco independente da forma. Hoje você está como torcedor. Eu sou torcedor do Vasco, pô. Eu sou um jornalista, torcedor do Vasco, nunca neguei isso para ninguém. Transmito todos os jogos, viajo pra caramba. É um custo alto, sabe, para transmitir, porque aqui é uma transmissão independente, é um trabalho independente, sabe? Tem uns membros aqui do canal. Você que ainda não é membro, é bem baratinho, seja membro do canal também, você que gosta do canal Vasco Connection. Então, assim, é uma situação, e vai se inscrevendo aí embaixo, deixando o seu like, que chama atenção. Pô, o Pedrinho, pô, você vai deixar de gostar do Pedrinho? Ah, porque o Pedrinho tá vindo candidato e o Levenciano... Para, pô. Isso aí pega mal pro ser humano, cara. Sabe, falar mal de um outro ser humano é uma coisa muito séria, gente. Porque ali, tanto do lado do Leven quanto do lado do Pedrinho, existem seres humanos que têm família, têm pessoas para cuidar, sabe? Tanto um lado quanto o outro. Então não tem que existir essa rivalidade entre políticos, sabe? É óbvio que o Pedrinho é meu ídolo. É óbvio que eu vi muito mais
o Pedrinho. Eu conheço muito mais o Pedrinho do que Levenciano. É óbvio, isso é óbvio, tá? E assim, quem está assistindo sabe que essa é a verdade. Porque o Pedrinho é formado no Vasco, entregou a vida dele para o Vasco, né? Declarando, enfim, até como profissional na área da comunicação, que ele era Vasco, sempre foi Vasco, nunca prejudicou o Vasco. E o Luiz Roberto Levenciano, eu lembro na minha infância, que era um advogado que advogava contra o Vasco. Ah, Eduardo, isso é errado? É a profissão do cara. É a profissão do cara, mas o peso, se você parar para prestar atenção, é desigual, pô. É desigual. Então, assim, porque fulano está mais preparado. O que está preparado? O que está preparado para você? Tá entendendo? O que é? Pô, Eduardo, você não está preparado para receber 120 milhões e montar um time para o Vasco. Será que não? Será que você, torcedor do outro lado, também não está preparado para receber verba e administrar essa verba? É tenso, né? É uma pergunta que ninguém faz. Ninguém fala. Ninguém esclarece para o torcedor, sabe? Para a rapaziada. E, pô, deixar opinião. Pô, Eduardo, eu não concordo com você. Ó, eu acho isso. Eu apoio o Levin. Eu apoio o Pedrinho. Zero problema, deixa aqui no comentário. Agora não. O cara vem aqui e passa pano. Passa pano em quê, pô? A pior gestão da história do Vasco é do Jorge Salgado. O campo do Salgado foi terrível. Terrível. E ele sabe disso. Agora, se não fosse a SAF, eu não sei o que seria da gente, não sei o que seria do Vasco. Tá? Então eu tenho que pesar sempre os dois lados. Não adianta eu julgar só de um. Não, é isso aqui, sou o dono da. Não sou. Você pode, Eduardo, eu acho isso, poderia ter sido melhor. Ninguém é totalmente certo e ninguém é totalmente errado nessa vida, gente. Tá? Então, assim, sempre, pelo menos foi isso que o meu falecido pai me ensinou. Ninguém é totalmente santo e ninguém é totalmente mal. Tem sempre os dois lados da moeda. Todo mundo, isso serve para todo mundo. Tá? Então, vamos prestar atenção. Tá? Eu realmente, é uma situação pesada, é uma situação que a gente precisa ficar atento, é uma situação que a gente precisa ficar ligado. Tá? Encerrando esse assunto, tá? A Justiça respondeu o Vasco em relação ao Maracanã. A Justiça negou, tá, a liminar do Vasco pedindo a anulação do termo de permissão, né, do uso do Maracanã para a dupla Fla-Flu. Enfim, que toma o Maracanã de presente, Flamengo e Fluminense. É isso que o governo do estado faz, né? Então, assim, o Vasco da Gama teve negado o pedido de liminar para anular o termo de permissão de uso, TPU, né, para mais 70 dias da administração do Maracanã para Flamengo e Fluminense. É uma situação que chama a minha atenção e eu não sei aonde é que a gente vai parar. Porque é muita coisa acontecendo e isso aqui é uma vergonha para o Estado. Isso aqui é uma vergonha. Isso aqui é uma vergonha. Sabe, dinheiro público, sabe, um estádio que é da população carioca, e você está barrando um gigante, um clube que tem uma das maiores torcidas do Brasil, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. O primeiro campeão do Maracanã. Eduardo, temos São Januário, não interessa. Maracanã não pertence a Flamengo, não pertence a Fluminense, e ninguém vai me convencer, porque existe verba minha, sua e de toda a população carioca para manutenção do Maracanã. Essa verba existe no governo. Então, que necessidade absurda é essa do Flamengo e Fluminense? Eles precisam administrar. Tem caroço nesse angu aí. A gente precisa falar a verdade, tá estranho isso. Tá estranho. É já a 10ª vez? Pô, que absurdo, cara. Tipo assim, é uma situação, sabe? Chega a ser nojento isso. É podre tudo isso. Tá certo? Vamos pro campo agora. Vamos trocar mais uma vez de assunto. Gente, vamos enfrentar a equipe do Botafogo na segunda-feira,
São Januário, 7 horas da noite, com transmissão aqui do canal. Mais uma vez, se inscreve aqui embaixo. Pega o link aí, distribui, manda para geral, os grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook. Vamos enfrentar a equipe do Botafogo. Um time forte, um time que vem desfalcado, um time que, enfim, liderou o Campeonato Brasileiro inteiro, passa por um mau momento, mas é um grande time. Né? O primeiro tempo do Botafogo contra o Palmeiras foi absurdo. Depois levou a virada. Acho eu, tá, que o Botafogo está com a parte mental abalada. Tá? Aquela parte psicológica, né? Que a gente tanto fala aqui. Então, assim, o Vasco tem a pressão, enfim, pelos 3 pontos, porque joga dentro da sua casa. São Januário é o nosso caldeirão e tudo mais, né? E vocês sabem, vamos falar aqui porque o Vasco tem reforços para esse jogo. Já a equipe do Botafogo joga para continuar na primeira colocação, porque Bragantino colou, Palmeiras colou, agora virou briga de cachorro doido, como diz aí o ditado. E assim, é um jogo muito difícil contra uma equipe complicada, que é a equipe do Botafogo, mas que não é um jogo assim... Não vou jogar aquela obrigação. No jogo contra o Cuiabá, eu falei, o Vasco tem que obrigação de ir lá dentro e buscar os 3 pontos e tal. Muita gente até discordou de mim. Eu falei, não, é Cuiabá, com todo respeito ao Cuiabá, tem que ir lá buscar os 3 pontos. Agora contra o Botafogo, dentro da nossa casa. O Botafogo vai ter que jogar suar sangue para vencer o Vasco. É clássico dentro da nossa casa, jogando com muita vontade, com muita força e determinação. Se o Vasco jogar dessa forma, dificilmente o Botafogo vence esse jogo. Mas muito difícil. Muito difícil. E eles sabem disso. Até pela parte mental que eu falei aqui. Jogadores estão pressionados, lideraram o campeonato inteiro. Quando acharam que ia, não foi. Com o campeonato na mão, as coisas começaram a acontecer. Então, o Vasco precisa usar isso ao seu favor, na minha opinião. Pelo lado botafoguense, seriam 3 desfalques, mas o Júnior Santos, tá, um dos principais jogadores do Botafogo, deve jogar contra a equipe do Vasco. Tá? Lembrando a você que o Vasco, nesse segundo turno, tá, o Vasco teve aí o 4º melhor, time mais, na verdade o time que mais conquistou o ponto. Tá? Foi o 4º time que mais conquistou pontos, desde a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foram 14 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. São quase 53% de aproveitamento. O Vasco marcou 19 gols e sofreu 13 gols. Então, realmente, após a chegada do técnico Ramon Dias, as coisas mudaram a nosso favor. Outra situação importante aqui, tá? Os reforços. Tá? Jair, Verrete e Rossi estarão à disposição do técnico Ramon Dias para o clássico Vasco, Botafogo e São Januário. Tá? Então, o meio-campista Jair e o Pablo Verrete estarão à disposição do técnico. Né? O Jair é banco, mas é um banco realmente de luxo. Verrete volta para o time titular e o atacante Rossi voltará também para o clássico contra a equipe do Botafogo. Né? O jogador se recuperou de uma lesão na coxa direita e a expectativa é que o Búfalo, né, fique no banco de reservas e entre no segundo tempo aí para decidir, quem sabe, o jogo a nosso favor também, já que é um grande jogador, um jogador realmente muito Vasco, um cara que sabe das coisas, é um cara que eu gosto muito. E aí o Vasco tem que renovar, tratar logo da renovação de contrato desses atletas para que volte no ano que vem, assim, com a boa pré-temporada, tanto ele quanto o Payet, entre outros jogadores que não fizeram pré-temporada. O Vasco precisa dessa equiparação física já no início da temporada. É natural que um jogador entre em forma mais rápido que o outro. Aliás, somos todos seres humanos, todo mundo é diferente, né? Então, assim, gente, é bem isso. Daqui a pouco tem mais vídeo, live, vamos com tudo. Sábado hoje vai ser cheio, domingo também. O Vasco joga na segunda-feira, hoje tem jogo importante, o Campeonato Brasileiro. Amanhã jogo, assim, gente, vamos acompanhar. Secar o adversário faz parte, é campeonato, isso é futebol. Secar faz parte, tá certo? Então, vamos com tudo, porque isso aqui
é Vasco da Gama. Então, se inscreve aqui embaixo. Confirma a sua inscrição aqui embaixo. Tá? Sobe o like. E vamos. E assim, olha, não tem história. Aqui não tem história. Meio que me perdi agora no final, né? É isso, gente. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.